Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga, mais especificamente sobre o período clássico. Esse é um período, pessoal, que comumente a gente vê o apogeu da civilização grega, ou seja, a cidade de Esparta já é uma cidade bastante desenvolvida, com todas as características que a gente já viu nos vídeos anteriores. A cidade de Atenas também já está desenvolvida com as características que a gente já viu nos vídeos anteriores, já tinha desenvolvido a democracia, né? Esse é um período em que a filosofia ela já está circulando no mundo grego. O mundo grego é um mundo rico do ponto de vista cultural e econômico, tá? Então, por isso que a gente fala que é um período do apogeu da civilização grega. E, como não dá para não mencionar, a gente vê aí a capa da HQ do Frank Miller, né? Os 300, né? Um HQ que narra aquele episódio da guerra entre espartanos e persas, ou seja, um dos grandes acontecimentos do período são as guerras greco-pérsicas, tá? Ou guerras médicas. Os gregos eles chamavam os persas de medos, né? Lembrando que medos e persas habitavam a mesma região ali do Planalto do Irã, e na cabeça do grego, medo e persa era basicamente a mesma coisa. Então, daí vocês poderem topar com o nome guerras médicas, guerras pérsicas, guerras greco-pérsicas. São exatamente a mesma coisa. Ou seja, o conjunto de confronto que opôs gregos e persas, tá bom? Pelo domínio do mar Egeu. Então, a gente já vê por essa figura aí, né, essa capa da quarta edição, que foi uma guerra bastante sangrenta, tá? É claro que os quadrinhos romantizam um pouquinho, né? Foi feito também um filme, na verdade, 2 filmes sobre o episódio, né? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui, pessoal, é o seguinte. Quando a gente fala do mundo grego, né, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, do ponto de vista da organização política, é que as cidades gregas são cidades-estado, né? Então, elas não formam um reino unificado, tal qual o Egito, né, ou outros reinos da época. Então, isso faz com que, a princípio, a articulação dos gregos contra os persas, né, seja uma articulação bastante complexa. Por quê? Os persas eles começam, obviamente, dominando o mundo grego pela região, né, que hoje é a Turquia, o litoral da Turquia, tá bom? Então, essa região aqui, que a gente vê com o cursor, né, são cidades, todas elas cidades de cultura grega, tá? Com estreitas relações econômicas, políticas e culturais, enfim, com o mundo grego aqui, né? Desse lado, o mundo grego peninsular, continental e insular também. Né? Se a gente fosse fazer uma divisão geográfica bastante simplória, claro, a gente poderia dizer que isso aqui é um núcleo duro, né, da civilização grega. Claro, sabemos que os gregos ocuparam outras regiões também. Então, os persas eles avançam conquistando essa região inicialmente, né, que está no continente asiático. E com o passar do tempo, os persas eles atravessam, né, para o continente europeu e impõem uma série de derrotas, inicialmente na Trácia, né, essa parte mais aqui acima do mundo grego. Então, do ponto de vista militar, né, os persas eles formavam um exército espetacular, né? Não só do ponto de vista da competência, mas sobretudo do ponto de vista quantitativo, né? Mais organizado, né? Centralizado do ponto de vista da organização. Então os gregos muito rapidamente se deram conta do óbvio: se a gente não se juntar contra os persas, nós seremos dominados 1 a 1. Então forma-se a chamada Liga de Delos. Né? Delos é uma ilha ali no mar Egeu e que vai ser inicialmente um local em que se guarda a contribuição financeira de todas as cidades gregas que participam dessa liga. Então, dezenas de cidades vão se organizar, elas vão contribuir financeiramente com o objetivo de organizar um exército de mercenários, né? Lembrando, nessa época não há exército profissional, para além de contratar mercenários, né, pagar também soldados das suas respectivas cidades, comprar equipamento, fazer barcos, enfim. O custo econômico
da guerra seria bancado por todas essas cidades, tá bom? Elas vão ser lideradas por Atenas, tá bom? Atenas já se destaca como uma grande cidade dentro do mundo grego, né? Então, os atenienses liderarão esses embates contra os persas, tá bom? Então, a gente vai ver que existem dois grandes ciclos das guerras greco-pérsicas, tá bom? O primeiro grande ciclo com Dario I, em que ele invade a Trácia e ruma para o mundo grego, tá? A gente vê que é nesse momento em que há a grande vitória da Batalha de Maratona, tá bom? Então, que os gregos conseguem empurrar os persas de volta para a Ásia, tá bom? Não satisfeitos, os persas, né, com Xerxes, né, o governante que veio depois de Dario I, tentam mais uma vez invadir a Grécia, tá bom? A gente vai ver que a superioridade numérica dos persas, pessoal, ela é compensada por estratagemas dos gregos, tá? Então, do ponto de vista, por exemplo, das batalhas navais, os gregos eles têm algumas vantagens, né? Muito mais em questões táticas do que em questões numéricas, tá bom? Do ponto de vista do corpo a corpo, é claro que os persas eles são muito mais fortes, né? Esse quadrinho, né, e o filme Os 300 narra a Batalha de Termópilas, né? Que é a batalha entre espartanos e os persas, tá? Eu vou dar um spoiler porque todo mundo já sabe, os espartanos, esses 300, liderados pelo Leônidas, né? Então, um dos reis de Esparta, eles morrem, né? Mas causam um estrago muito grande no exército persa, tá bom? Sobretudo o estrago do ponto de vista psicológico, né? Então, já que os gregos eram menores do ponto de vista numérico, mas eles eram superiores do ponto de vista militar, estratégico, e a gente vê que nessa segunda grande invasão, né, ou tentativa de invasão, os persas também perdem. Tá? Então, a gente vai ver que nesse conjunto de guerras, né, de batalhas esparsas, né, tem mais ou menos por seus 40 anos, vai fazer com que os gregos se imponham do ponto de vista político na região. Tá? Para os persas, perder a região não foi algo assim tão catastrófico, porque o Império Persa era muito grande. Tá? Então, dominava basicamente a região do Irã, toda a Mesopotâmia, parte do Egito também, né, indo quase até a Núbia. Então, era um império muito grande e muito rico. Tá? O invadir a Europa não foi assim uma grande derrota para os persas, né, do ponto de vista político e econômico, mas foi uma grande vitória para os gregos. Então, a gente vai ver que a partir desses episódios, tá, a gente vê que, de certa forma, os gregos passam a se organizar melhor, tá? E essa melhor organização ela vai se dar sob liderança de Esparta, tá bom? Perdão, de Atenas. Então, os atenienses eles vão puxar, digamos assim, o depósito financeiro da Liga de Delos para Atenas, tá? E vão começar a utilizar esses mesmos depósitos para o engrandecimento de Atenas. Atenas já tinha uma grande vantagem se comparada a outras cidades, porque os barcos de guerra já eram produzidos em Atenas. Então, parte da riqueza da Liga de Delos já ia, por conta dessa atividade econômica, já parava em Atenas. Tá? Para além disso, Atenas literalmente vai se apropriar dessas contribuições financeiras. Por quê? Apesar de terem sido duas grandes guerras, né, o ciclo de guerras greco-pérsicas ele só chega ao fim com Alexandre o Grande. Tá? Então, a ameaça persa ela paira no mundo grego durante muito tempo. Então, isso é uma das justificativas para a manutenção das contribuições da Liga de Delos, mesmo depois das guerras. Né? Do ponto de vista prático, as guerras tinham acabado, né? Mas a ameaça como continuava, então Atenas puxou esse tesouro para a sua cidade, tá? As contribuições continuaram, e Atenas começou a desenvolver uma política imperialista, ou seja, começou, de certa forma, a impor o seu poder diante dessas cidades mais fracas. Resultado, Atenas vê o seu século de ouro, né, com Péricles e outros tantos personagens interessantes nesse momento, tá? Atenas vê o seu esplendor, e, em contrapartida, ela vai, obviamente, chamar a atenção dos não atenienses. Ou seja, a gente vai ver que as outras cidades gregas
passam a olhar para Atenas e enxergar o óbvio. Bom, Atenas quer se impor diante das outras cidades. E, na prática, estava conseguindo. Tá? Então, a gente vai ver que, para fazer frente à Liga de Delos, formou-se a chamada Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Tá bom? Então, a gente vai ver que essas guerras, né, conjunto de guerras, vão ser conhecido como a Guerra do Peloponeso. Tá? Do ponto de vista das vitórias, a gente vai ver um revezamento. Né? Então, ora, se organiza um conjunto de cidades sob liderança, né? Inicialmente sob Esparta, então eles vencem Atenas, tá? Mas acabam, de certa forma, também tentando se impor, os espartanos. Então, há um conjunto de estratagemas e de alianças, né? Ao sabor da conjuntura, que vai fazer com que, no fim das contas, essas cidades passem dezenas de anos se enfrentando e, por consequência, se enfraquecendo. Tá bom? É por isso que muitos historiadores apontam a Guerra do Peloponeso como um suicídio grego. Por que suicídio? Porque essas cidades vão se enfraquecer tanto que elas vão abrir espaço para a dominação de um reino que é grego, mas ali um pouquinho na periferia do mundo grego, né? Um quase não grego, digamos assim, que é o reino da Macedônia. Né? Os macedônios eles estão lá em cima, né? Tem uma organização imperial, né? Uma monarquia um pouco diferente do mundo grego se comparado ao mundo das cidades-estados. Tá? Então, Filipe, né, segundo, ele invade as cidades gregas, né, que estão muito enfraquecidas e se impõe. Tá? Então, a gente vê o fim do período considerado como clássico, né, e o início do período considerado como período macedônico, ou período helenístico. Tá? Então, o período helenístico ele vai representar, a grande figura é o Alexandre o Grande, mas a gente não pode pensar o período helenístico somente como Alexandre o Grande. A gente tem que pensar o período helenístico como uma expansão cultural do mundo grego. Ou seja, a cultura grega ela entrará em contato com outras tantas culturas da região do Mediterrâneo e vai haver uma troca cultural muito profunda. Tá? Alexandre o Grande ele consegue, né? Aí esse é a Macedônia inicial, digamos assim, e depois já com o Filipe. E a partir disso, a gente vê que o Alexandre ele passa uns bons anos em guerra e implementando vitórias significativas. Né? Então, muitos historiadores apontam que o fim das guerras greco-pérsicas, na verdade, se dão com Alexandre o Grande. Né? Terceiro grande ciclo de guerras greco-pérsicas. E o Alexandre consegue derrotar o Império Persa e domina toda a região que até então pertencia ao Império Persa. Tá bom? A partir disso, a gente vai ver que o Alexandre leva não só o domínio do ponto de vista político, mas ele leva também a cultura grega. Né? Ele fundou umas tantas cidades alexandrias, né? A mais famosa ficou no Egito, tá? Mas isso vai representar uma mescla profunda entre a cultura grega e as culturas nativas. Daí o nome helenismo, né? De helenos por causa dos gregos. Então, a cultura grega, ela se abre do ponto de vista geográfico, tá bom? Ela se espalha do ponto de vista geográfico, mas ela também se abre do ponto de vista da troca cultural. Essa é a cultura helênica, a troca cultural entre gregos e não gregos, tá bom? Isso vai ser importante porque essa cultura helenística ela vai se espalhar pela bacia do Mediterrâneo. Né? Roma não deixa de ser uma cidade herdeira da cultura helenística. Tá bom? Então, isso vai, de certa forma, formar um amálgama ali das culturas do mundo antigo e formar uma cultura bastante interessante. Tá bom? E a gente vai ver que o Alexandre morre, né, em 323 d.C., há uma divisão do império dele, né? Então, uma divisão muito simples vai ser essa daqui, né? A região que fica na Ásia, outra no Egito, uma parte aqui também na Ásia, né? E outra aqui na Europa. E com o passar do tempo, pessoal, a gente vai ver que esses reinos passam a entrar em guerra entre si, a se subdividir em reinos menores. Do ponto de vista político, toda essa extensão que até então pertencia a Alexandre, ela vai se esfacelar. Mas do ponto de vista cultural, a cultura helenística se mantém. Então,
Por isso que é importante a gente pensar se o rei aqui, rei acolá, rei A, rei B, o reino é maior ou menor, isso vai ser indiferente, porque a cultura helenística ela vai se sedimentar. O grego vai ser, por exemplo, uma língua franca, ou seja, uma língua, né, quase que internacional, digamos assim, da época, tá bom? E com isso a gente vai ver que também a cultura grega passa a ser difundida e praticada por outros povos, tá? Algumas características da cultura grega a gente vê no próximo vídeo, tá bom? Por enquanto, terminamos por aqui. Um grande abraço, até a próxima.